Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, onde leremos a partir do verso de número 19. Segunda Timóteo 2, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Todavia o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os seus. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso útil, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Podeis assentar. Amém. Meus amados irmãos, nós enfatizamos muito com relação à obra de Deus, o poder do Espírito Santo como necessário para que sejamos capacitados para o serviço. A Escritura é clara quanto a isso em Atos 1:8, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ali fala-se de um poder que nos vem através da descida sobre nós do Espírito Santo e que nos capacita para fazer a obra de Deus. No entanto, eu quero nessa noite salientar outro aspecto daquilo que nos habilita para fazer a obra de Deus. E, aliás, eu venho tratando disso em outras mensagens. Se nós tivermos o batismo no Espírito Santo, uma experiência definida, recebida por fé, prometida para aquele que já é crente, e pela qual ele é revestido de poder para fazer a obra de Deus, se alguém é batizado no Espírito Santo. Mas outras coisas da vida cristã cotidiana lhe estão faltando, o poder que há nele tornar-se-á infrutífero, improdutivo. Poderá ele operar com os dons, e o modo de fazê-lo impedir a edificação que naturalmente os dons proporcionariam. Poderá ele trazer a atenção dos que o ouvem para si, a ponto de não ser ele um indicador de Cristo. É, portanto, importante que não apenas haja o recebimento da experiência pentecostal, o acesso ao mundo dos dons espirituais, mas que nós também tenhamos uma vida santa diante de Deus. Essa é a grande preocupação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, quando ele diz: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine, seria apenas barulho, e um barulho incômodo.
Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse toda a ciência, se eu não tivesse amor, ele diz, nada teria. E ele mostra o que chama de um caminho sobremodo excelente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1, ele vai dizer: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais. Segui o amor e buscai os dons. Agreguem o amor, que aqui é entendido não como um mero sentimento, mas como a natureza de Deus. Deus é amor, infundida dentro de nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derramou no nosso coração o amor de Deus, diz Romanos capítulo 5. O amor é o vínculo da perfeição, é o cumprimento da lei. Na carta aos Gálatas, Paulo fala que ao amor segue-se paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas as outras virtudes. O amor, portanto, é a fonte de tudo que nós atribuímos a uma vida santa. Seguir o amor e procurar os dons é o caminho sobremodo excelente. Busque o poder de Deus, busque os dons espirituais, mas siga o amor. O amor não é buscado como se estivesse do lado de fora. Os dons, sim. O batismo no Espírito Santo, sim. Buscamos para vir sobre nós, para vir a nós. Mas desde a conversão, o amor de Deus está infuso em nosso coração. Nós temos que apenas segui-lo, deixá-lo guiar a nossa vida. O amor se representa nos rios de água viva que correm do nosso interior quando cremos. Nós temos que apenas deixar a sua correnteza nos conduzir. O amor não é considerado uma obra no sentido de algo que você premedita, planeja e executa, mas um fruto, algo que espontaneamente brota de uma vida renascida com Deus. Mas é preciso que você siga o curso da correnteza, siga o amor. Este é o caminho sobremodo excelente. Portanto, nós seremos frutíferos, nós teremos êxito na obra de Deus quando nós tivermos uma vida santa, uma vida autêntica, uma vida que honre o nome de Cristo, uma vida que convalide a nossa pregação. Eu falei durante algumas quintas-feiras, em outras mensagens sobre isso, mencionei, por exemplo, o Sermão do Monte, onde Jesus disse: brilhe a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Note, Jesus fala das boas obras como algo que vai fazer com que aquele que as vê seja referenciado a Deus, se desperte para Deus, venha a glorificar a Deus por nossas vidas, reconhecendo que a mudança que nos aconteceu e o modo como santamente vivemos não pode vir do homem, mas somente de Deus. Que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Na oração sacerdotal, em João 17, eu também já falei sobre isso, Jesus ora e diz: Pai, que eles sejam um para que o mundo creia que Tu me enviaste. Quando a igreja vive em comunhão, quando nós não somos concorrentes, mas cooperadores, não somos uma engrenagem, mas um corpo, não somos um conjunto de peças, mas membros uns dos outros, o mundo vê a diferença. Diziam dos primitivos cristãos, me refiro aos pagãos daquela época, eles falavam assim: vede como eles se amam. Vede como eles se amam. A Bíblia diz que a igreja primitiva era um só coração, uma só alma, e que aquela igreja que vivia em comunhão caía na graça, na simpatia do povo de fora, por causa do testemunho de comunhão, de vida em comunhão que eles tinham. Portanto, para que nós tenhamos uma obra próspera,
no reino de Deus, para que produzamos frutos, é preciso santidade, é preciso amor, é preciso unidade da igreja, além do poder do Espírito Santo, da capacitação vinda pela experiência pentecostal. A Bíblia fala, na carta aos Tessalonicenses, que nós somos aquele que resiste. Somos o corpo de Cristo. O Espírito Santo, através da igreja, o corpo de Cristo, resiste. Resiste a quê? Lá diz, ao mistério da iniquidade que já opera. Esse mistério da iniquidade é o espírito do anticristo no mundo. A Bíblia Sagrada diz que somente quando aquilo que o resiste, somente quando o corpo de Cristo, a igreja, for tirada, então se manifestará o iníquo. Então esse mistério da iniquidade, esse espírito do anticristo vai se coagular, vai se materializar numa figura humana, que é aquele que nós chamamos propriamente de anticristo, como diz a Bíblia, o filho da perdição, o homem do pecado. Mas ele não aparecerá sem que daqui a igreja seja primeiro tirada. O que ocorrerá quando Jesus aparecer nas nuvens, a trombeta soar, e nós formos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, levados ao céu para estarmos para sempre com o Senhor. E então este mundo cairá em grande tribulação, e então aparecerá o anticristo, e então se revelará nestes tempos o iníquo. Mas a Bíblia diz que a situação presente é o mistério da iniquidade operando. Ele ainda não revelou-se, manifestou-se na figura visível, no rosto do anticristo, mas está no mundo. Mas há um que o resiste, o corpo de Cristo, o Espírito Santo, através da igreja, e que está resistindo. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que oferece resistência a este espírito maligno que está no mundo operando. Nós vemos um cenário sendo montado para todos os acontecimentos que a Bíblia prenuncia no livro do Apocalipse e do profeta Daniel. Nós percebemos que estamos chegando ao limite dos acontecimentos e urge que a igreja, neste momento, cumpra a sua missão. Resista. Resistir aqui quer dizer não apenas que ela vai pregar, mas que ela vai não se deixar modelar por esta pressão vinda do mistério da iniquidade. Porque neste momento o que nós vemos é uma operação do mal para modelar as pessoas. Eu falei que nós devemos seguir o amor e o ilustrei como uma corrente, uma correnteza, rios de água viva que correm do nosso interior, mas ao nosso redor tem um outro rio correndo que é deste mundo. A Bíblia diz lá em Efésios 2 que antes nós andávamos segundo o curso, a correnteza deste mundo. Mas agora nós temos uma outra correnteza dentro de nós, na contramão daquela que está no mundo. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou me transformar por algo que Deus fez dentro de mim, no meu entendimento. E não vou me conformar ao que este século quer impor em mim. Nunca nós vivemos um tempo de tanta pressão secular, irmãos. Houve um jurista chamado Norberto Bobbio, que ele chegou mesmo a dizer num dos seus livros que com o advento da mídia, o direito poderia deixar de ser garantido pela coerção, pela força. Porque atualmente nós ainda temos a noção de que o bandido, ele não transgride visivelmente porque não quer ser punido. E que o que garante a segurança da sociedade é a punibilidade dos culpados. Porém, Bobbio dizia que com o advento da mídia, a capacidade de manipular as pessoas tornou-se maior,
viu-se que as pessoas poderiam ser conduzidas ao comportamento A ou B sem ameaças, mas apenas por seduções midiáticas. E ele disse, talvez nós estejamos agora entrando no período em que vamos ter mais sanção premial do que penal. A sanção premial é aquela que premia se você faz o que se quer que você faça. O mundo de hoje é um mundo que homenageia aquele que se professa seguidor do movimento LGBT, que assume-se numa sexualidade polimorfa, fora daquela que a Bíblia ensina. A esses ganham os holofotes, os aplausos. Se alguém defende a família tradicional, ele é estigmatizado, é colocado como intolerante, como fundamentalista, intransigente. E muitos jovens dessa geração, criados dentro de casa, em seus computadores, sem autonomia para as decisões, frágeis emocionalmente, psiquicamente, numa sociedade que valoriza a vitimização, onde não se quer a disciplina, a clareza dos limites. Esses jovens, esses adolescentes, frágeis, confusos, são facilmente manipulados por instrumentos que promovem a autoestima, caso eles façam o que o mundo quer, e que lhes traga o estigma, se eles não fizerem aquilo que o mundo quer. E a pressão hoje é máxima, porque nós temos internet, nós temos leis que trazem mordaça para a boca, para você não falar sobre certos assuntos. Nós vemos, às vezes, pessoas que discordam de tudo isso que está acontecendo, mas elas, na hora que vão falar, incluem inúmeras ressalvas, desculpas, para terem uma pequena discordância, porque têm medo de serem taxadas como intolerantes, serem classificadas em um determinado grupo. E o mundo hoje tenta nos modelar dessa forma, irmãos. E como é poderoso esse mecanismo. Como é poderoso. Eles, por exemplo, imaginam um passaporte sanitário obrigatório, que um certo padre disse recentemente que era um treinamento para o governo do anticristo, e de certa maneira ele está certo, porque a ideia do passaporte sanitário é que você não pode ir a certos locais onde tem entretenimento e comércio. Se você não o tiver, então vai controlar a compra e venda de acordo com a posse do passaporte sanitário. E aqui eu não estou entrando se a vacina é certa ou é errada, é uma questão pessoal de cada um ver os prós e os contras para tomar, mas eu estou falando da nossa liberdade. E quando nós temos coisas desse tipo, nós vamos vendo como o controle aumenta. Passa-se a impressão, se estabelece isso daí, que quem não quer seguir esse caminho está querendo ser uma ameaça à saúde dos outros. E quem vai lá e bonitamente assume tudo isso é alguém que quer ajudar a sociedade a ser feliz. Eles manobram com estigmas e com imagens de autoestima. E é uma pressão enorme sobre as pessoas. Isso acontece hoje em todas as áreas. E santificação, irmãos, não é apenas não fumar, não beber, não se prostituir, é não absorver a forma de pensar do mundo. Eu vejo hoje pelas redes sociais inúmeros crentes nominais que continuam indo às suas igrejas e cantando, mas não aguentaram as pressões e têm conceitos, formas de pensamento, juízos avaliativos sobre as coisas e os acontecimentos totalmente na contramão da Bíblia. Eles podem não estar fazendo coisas extravagantes, mas são mundanos, estão pensando como o mundo.
Quando Paulo falou, não vos conformeis com este século, ele disse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A preocupação dele, acima de tudo, era a preservação da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar cristã. Eu noto que as duas cartas de Paulo a Timóteo são importantíssimas para nós. Porque nestas duas cartas, Paulo profetizou a apostasia da igreja, da cristandade. Obviamente, Deus reservaria um remanescente fiel no meio de tudo isso, mas Paulo antecipa a Timóteo que nos últimos tempos haveria uma apostasia. As pessoas que se diziam crentes, que se diriam crentes, elas iriam absorver elementos deste mundo, elas iam sair do prumo, haveria um grande desvio. Por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz assim, 1 Timóteo 4 e 1, mas o Espírito expressamente diz, isso prova como a Bíblia é inspirada, né? Paulo está dizendo aqui, expressamente o que eu estou escrevendo é o que o Espírito diz. Ele sabia que o que estava escrevendo era por inspiração de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O verso 2 diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, pessoas que vão falar coisas erradas, na maior naturalidade, nos púlpitos das igrejas. Para muitos, essa naturalidade deles parecerá convicção, segurança, mas é porque eles têm já uma consciência que perdeu a função, cauterizada. Eles não sentem culpa ou incômodo, porque o espírito do mundo entrou neles. E veja o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4, a partir do 13. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. É o remédio para o pastor não ser arrastado por essa apostasia e nem a sua igreja ser. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Algum irmão pode perguntar, pastor, então Timóteo tinha o risco de perder a salvação? Não, aqui ele não está falando da salvação espiritual. Até porque ele está dizendo, fazendo isso, tu te salvarás a ti mesmo. Nós não nos salvamos no sentido de nos tirar das trevas para a luz. É Deus que nos salva, é Jesus que nos salva. Aqui é um tipo de salvação que Timóteo deveria prover para si mesmo e para os que o ouviam. O que Paulo quer dizer é que este espírito de apostasia vem chegando. Mas se o pastor insistir em pregar a doutrina, nada disso vai entrar na mente dele, ele vai salvar-se de ser, em alguma medida, arrastado por isso daí. E ele vai salvar o seu povo de ser arrastado por esta mesma apostasia. É uma salvação da apostasia. Por isso que ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que a doutrina seja preservada. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos, nós temos aqui uma lição importantíssima. Richard Humbard, que foi preso pelos comunistas, ele percebeu que nas prisões comunistas
se praticava uma lavagem cerebral com os cristãos que estavam aprisionados. A pessoa, por exemplo, amordaçava um cristão, deixava-o por vários dias sem comer até que ele ficasse fraco e sua mente também. E alguém ficava repetindo, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, até aquilo entrar, quando as defesas mentais dele estivessem abaladas pelo cansaço, pela fraqueza e pela impossibilidade de ele reagir àquilo ali. E Richard Umbran orientava os que eram pegues, dizendo o seguinte, olha, quando eles disserem, Deus não existe, você está amordaçado, mas diz dentro de você, Ele existe, resista. Resista, fale o contrário, senão aquilo ali pode abalar a sua fé. Eu digo a mesma coisa, se diante do que está acontecendo no mundo, nós ficarmos em silêncio, passo a passo nós vamos recuar e isso vai entrar. Nós não temos alternativa a não ser entrar na guerra, irmãos. Nós não temos outra alternativa. Se você, por exemplo, está nas redes sociais, você não pode ficar silente ou omisso vendo o que está acontecendo por aí, você tem que se manifestar. Ou então você vai ficar só vendo o que os outros estão dizendo, ouvindo, isso daí vai lhe esfriar, vai entrar quando suas defesas estiverem baixas. Como se diz, a melhor defesa é o ataque. Então nós não temos mais escolha. O silêncio vai fazer com que amanhã estejamos apostatados. Só preservaremos a doutrina se nós entrarmos no campo de batalha. Se nós não pararmos de lutar, persevera nestas coisas. Tem cuidado de ti mesmo. Fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então vamos entrar na peleja, irmãos. O tempo do silêncio, como disse Lutero, na sua época já foi, chegou a hora de falar. Não tem mais como ficar em cima do muro. A igreja de Laodiceia, do nosso tempo, tem ficado em cima do muro, mas a palavra no Apocalipse para ela é essa, porquanto não és quente nem fria, mas morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É hora que aquele que é santo seja mais santo e quem é injusto fique mais injusto ainda. É hora de entrar na peleja, irmãos, com toda a força. Esta casta de demônios não vai recuar, senão a força de jejum e oração. Então a santificação. Lá na 2 Timóteo 3, Paulo também fala profeticamente sobre tempos futuros. Ele diz, sabe porém isto, a partir do verso 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando você lê essa passagem, entenda para quem Paulo está falando. Essa não é uma carta a uma igreja, é uma carta a um pastor. Quando ele fala tempos trabalhosos, é tempos trabalhosos para o pastor, para o obreiro. Haverá tempos difíceis para um obreiro. Um mundo na contramão. Um povo ingênuo. E levado pelas modas do mundo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Paulo tem tanto medo, receio de que Timóteo afrouxe, que veja o que ele diz no capítulo 4. Conjuro-te. É como quem diz, eu te chamo a um juramento militar. Eu te chamo a um compromisso militar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Paulo diz, eu te chamo aqui como um militar, para juramento, para um compromisso aqui diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que tu pregues a palavra. Instes a tempo e a fora de tempo. Durante o período em que igrejas foram fechadas, alguns também deixaram de pregar o evangelho sob formas alternativas possíveis. Mas, meus irmãos, aqui diz que é para pregar a tempo e a fora de tempo. Não existe tempo determinado pelo homem quando podemos pregar. Nós estamos colocados diante de Deus, juramentados, em compromisso. E o compromisso é esse, nós vamos falar. Quando for tempo e afora de tempo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, quando ouvirem o pregador falando a verdade, vão se incomodar, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No versículo 5 ele diz, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Já pensou, irmãos? Ele está dando uma ordem para sofrer. A Universal lá diz, pare de sofrer. E Paulo aqui está dizendo, sofre. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai orientar Timóteo a preparar outros obreiros e também a ser firme. A partir do verso 1 ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Nós devemos, irmãos, ter a preocupação de que esta mensagem que pregamos tenha continuidade, tenha sucessão, seja seguida por aqueles que virão depois de nós. Aí ele diz no verso 3, tu, pois, sofre, mais uma vez, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Essa palavra aqui, irmãos, não parece ser a que o mundo hoje gosta de ouvir. Nós ouvimos muito falar que estamos na geração do mimimi, da hipersensibilidade. Qualquer coisa as pessoas ficam com raiva, ficam magoadas. Isso é fruto, irmãos, do eu, que é forte. Porque quando Jesus está em nós, Jesus foi cuspido, levou tapa e não reagiu. Quando é Jesus que brilha, não tem isso não. Agora, quando somos nós que estamos no comando que não deveria ser, aí pronto, aí se ressente, se magoa. O mundo de hoje ensina até, do ponto de vista político-social, a vitimização. Ou seja, diga que o seu grupo, negro, índio, LGBT, esse daqui e tal, diga que o seu grupo vem sendo, ao longo do tempo, ferido, esquecido, negligenciado, e reivindique compensações. Então você tem que se fazer a pessoa mais sofrida do mundo, para depois, num revanchismo ressentido, você pedir à sociedade compensações. Mas a minha Bíblia ensina diferente. Minha Bíblia ensina a perdoar, e não a se ressentir, a dar e não a exigir. E a minha Bíblia não é defensor da hipersensibilidade, mas diz que os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus não consola dizendo coitadinho, ele consola dizendo no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente.
Aqui ele está dizendo que tem uma forma correta de se lutar. Nós somos soldados. Temos que lutar sem nos embaraçar com o que é deste mundo. Temos que lutar, mas lutar legitimamente. Entendemos como anabatistas que nossa forma de lutar não é se vinculando a um partido político, promovendo um candidato eleitoralmente, e nem é usando o nosso voto. Nosso modo de fazer é pregando a palavra. Agora, pregar a palavra, irmãos, não quer dizer se omitir sobre questões, inclusive políticas, não. Na medida em que elas interferem naquilo que é certo para corromper, nós temos que entrar como profetas, entrar não porque somos políticos, entrar porque somos igreja de Deus, entrar não pelo voto, mas pela palavra profética. Nós temos que condenar a ideologia de gênero, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se algum gestor está defendendo aquilo que converge com a palavra de Deus, nós temos que aplaudi-lo, orar por ele, incentivá-lo. Se algum está indo na direção contrária, nós temos que reprová-lo e denunciar o que ele está fazendo, como arautos do Evangelho. Nós temos que aprender a militar da maneira certa. Nem a forma em que nós perdemos toda a cor evangélica para virarmos apenas um partido político, e nem aquela forma omissa, que alegando que o crente não se envolve com política, deixa de protestar contra os desmandos, vê que há uma força, um mistério da iniquidade operando no mundo. Os batistas ingleses diziam que esse mistério da iniquidade operava sobretudo na política, e que eles tinham que resistir a toda política maligna, não com uma contrapolítica, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo chama Timóteo a uma guerra. E aqui Paulo diz assim, irmãos, 2 Timóteo 2 é o texto que nós usamos no início, a partir do verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O texto está dizendo que quem realmente é salvo não deixará de sê-lo amanhã, porque o fundamento é firme. E o selo desse firme fundamento está no fato de que Deus conhece os que são seus. Esses que são deles não vão se desviar. Mas como nós não conhecemos quem é verdadeiramente crente ou não, nós vamos cobrar de quem se professa ser. Aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Você se diz crente, aparte-se. Você afirma que é, Deus conhece os que são dele. Mas se você diz que é, ande de acordo. E diz no verso 20, ora, numa grande casa, é uma referência aqui a toda a cristandade, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Note, o problema não está em ser de ouro, de prata, de pau, de barro. Tem alguns que talvez fossem um vaso de ouro, como Paulo. Outros poderiam ser um cristão bem simples, com poucos talentos, nesse sentido de pau ou de barro. O que é importante aqui não é se você é um vaso de ouro, de prata, de pau, de barro. A questão é se você é um vaso para honra ou para desonra. O texto diz, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Não tem só um apóstolo Paulo, não. Um apóstolo Pedro, não. Tem outros vasos que não estão tendo a visibilidade de um Paulo, de Pedro, mas estão fazendo tarefas mais simples do reino de Deus, mas tão honradas quanto a de Paulo e de Pedro. Não ache que para você fazer a obra de Deus você precisa de um púlpito, não.
Tem almas sedentas lá fora. Tem pessoas gritando por misericórdia nos hospitais. Tem o seu colega de colégio, o seu vizinho. Dentro de uma casa, vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra e outros, porém, para desonra. A questão é, você vai ser um vaso para honra ou vai ser um vaso para desonra? No verso 21 diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar das coisas pecaminosas deste mundo, aí vai ser um vaso para honra, santificado, separado do mundo. Idôneo quer dizer útil para o uso do Senhor, preparado para o uso do Senhor, está disponível para Deus usar como queira. E estará preparado, habilitado, disposto para toda boa obra. Ou seja, se ele se purificar, Deus pode fazer dele qualquer coisa. Ele está preparado para toda boa obra. Deus vai designar qual é a obra que quer dele, mas ele está reunindo as condições para ser útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Como Timóteo era um jovem, e nós esperamos muito dos jovens para fazer a obra de Deus, no verso 22 também ele acrescenta, foge também das paixões da mocidade, das ilusões da mocidade, relacionamentos que podem tomar o lugar de Deus na sua vida, por paixões incontroláveis, sonhos, ilusões de projeção secular. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Você quer ir para frente, jovem? Fuja das paixões da mocidade e vá atrás de crentes que têm um coração puro, que servem a Deus. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Procure as boas amizades, que lhe fomentem o desejo maior de servir a Deus, de viver para Deus. Para que nós sejamos santos da forma como está sendo dito aqui, para que a gente possa se purificar destas coisas, nós precisamos da palavra de Deus, é o instrumento de santificação, é a palavra de Deus. O Espírito Santo opera a nossa santificação através da palavra, João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Efésios 5:26, fomos lavados com a lavagem da água pela palavra. Você não vai ter uma vida santa sem a palavra de Deus. Porque a ideia da Bíblia, irmãos, é você formar uma mentalidade cristã. Nós temos agora a mente de Cristo para compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Nós temos uma mente capaz de entender a palavra, mas nós temos que nos alimentar dela. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Leia a Bíblia, crente. Leia livros sobre a Bíblia que sejam confiáveis, para lhe fortalecer a fé e a retidão no caminho. Em 2 Timóteo 3, Paulo diz assim, no verso 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeiro, a palavra inspirada vem para me ferir, me repreender, me corrigir. Aí eu serei homem de Deus perfeito. Mas ao mesmo tempo eu aprendi no que li para instruir a outros. Eu agora vou ser perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela lhe faz homem perfeito, pessoa perfeita, e faz você pessoa perfeita para instruir outros. Mas note aqui que tipo de leitura da Bíblia Deus quer de nós. Muitas pessoas estão sedentas de conhecimento teológico, e é uma coisa boa. Entram num seminário
mas elas gostam só das polêmicas, das disputas, das curiosidades. Note qual é a visão de Paulo sobre como devemos ler a Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu quero saber como é que você lê a Bíblia, crente. Você lê para ela lhe ensinar, você lê para ela lhe corrigir, você lê para ela lhe instruir em justiça, ou você lê a Bíblia para satisfazer sua curiosidade do Apocalipse, para você disputar lá com o testemunho de Jeová, com outro que discorda da doutrina em que você crê, para você ter o que pregar num culto campal. Para que você lê a Bíblia? Eu tenho que ser confrontado com a palavra. Eu tenho que deixá-la me ensinar, me repreender, me corrigir, me instruir em justiça. Aí eu vou ser homem perfeito. E a partir do que ela fez comigo, eu vou poder ajudar a levá-la dessa forma a outros, sendo também perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo diz também aqui ainda, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na Bíblia nós temos que a palavra de Deus é uma espada, daí falar-se em manejamento. Mas ela é chamada de espada de dois gumes, espada de dois fios, que corta de um lado e corta do outro. Você tem que ser cortado pela palavra e cortar, perfeitamente, homem perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ela tem que lhe adequar, para depois você adequar ao outro. Os puritanos, antes de pregarem nos cultos, eles iam às florestas pregar a mensagem que iam pregar ao povo para si mesmos. E só se arriscavam a falar aos outros depois que haviam sido aqueles para os quais a pregação deles mesmos primeiramente fora dirigida. É a palavra de Deus que nos ordena. Nós temos que ler a Bíblia, meditar na Escritura, estudar este livro, conhecer a palavra, manejar bem a palavra da verdade, para que nós sejamos obreiros aprovados, para que nós sejamos perfeitamente preparados para toda boa obra, santos e habilitados na palavra. O texto diz aqui de 2 Timóteo 2, no versículo de número 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vamos pegar essa palavra purificado aqui, para entendermos bem como ela está relacionada à santificação. Veja aí, 2 Coríntios. Eu vou começar lá atrás para chegar onde eu quero. 2 Coríntios 6, a partir do 11. Paulo diz: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Então Paulo está dizendo que ele e os seus companheiros estão ali prontos para pregar para aquela igreja, com um coração desejoso de falar a eles o que eles precisam ouvir. Mas aí ele diz no verso 12, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, não somos nós que não estamos abertos para vocês, querendo pregar para vocês, são vocês que se fecharam, se estreitaram nos próprios afetos. Ou seja, o problema não está sendo aqui a transmissão, mas a recepção, vocês é que estão fechando. Aí ele diz no verso 13, ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, se abram. E aí ele vai dar uma palavra forte, por isso que ele prepara o povo para se abrir para o que ele vai dizer. Versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu povo, e eles serão o meu Deus, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí ele diz no verso 7, capítulo 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, essas promessas de que saído do meio deles, Deus vai ser para nós como pai, nós seremos para eles como filhos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, a ideia de purificação, de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Esse é um dos versículos difíceis da Bíblia, porque fala para nós nos purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito. Alguém diz, pastor, imundície do espírito? O espírito do homem não é onde habita o Espírito de Deus, que foi vivificado, não é o Espírito que foi vivificado quando nós nos convertemos e tal. O que seria a imundície do Espírito? Na verdade, irmãos, a imundície nunca é do corpo e nem é do Espírito, é da alma. O corpo é um instrumento pelo qual a gente age nesse mundo. O Espírito é o instrumento pelo qual a gente age no mundo de Deus. A nossa alma é a sede da nossa personalidade, é onde está a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso intelecto. Então, o que o apóstolo quer dizer é o seguinte: se purifiquem daquelas coisas que vêm a vocês na alma através do corpo. A imundície da carne não é do corpo, mas é aquela imundície que vem à alma, a vontade relacionada ao corpo. Se nós não tivéssemos um corpo, não seríamos tentados pela gula. Se nós não tivéssemos um corpo, não seríamos tentados pela fornicação. A imundície da carne é uma imundície de pensamentos e vontades, mas ela é chamada da carne por relacionar-se ao corpo. E a imundície do espírito é quando a pessoa, por exemplo, começa a ter orgulho dos dons espirituais que recebeu. Isso lhe vem na alma, mas não teria ela essa tentação na alma se ela não tivesse um espírito por onde Deus opera na vida dela. Então nós podemos tanto falhar pelo lado do corpo como pelo orgulho espiritual. Podemos falhar por pecados animalescos quando nos nivelamos aos animais, quando somos gulosos, fornicadores, adúlteros, impuros. Como nós podemos ter pecados demoníacos, que não são animais, são demoníacos. É o orgulho, a soberba, nascida daquilo que Deus nos deu como seres espirituais. Então nós temos que nos purificar de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. São aqueles que se purificam, que serão um vaso de honra, que serão um vaso útil para toda boa obra. Nós precisamos, irmãos, de um povo santo nesses dias. Um povo santo, nem uma unha no Egito. Nem uma unha no Egito. Não adianta protestar contra a ideologia de gênero. A mulher usando calça comprida e se revoltando porque com a ideologia de gênero estão sendo patrocinados travestis que se vestem como mulheres. Nós temos que ser exemplo dos padrões. Nós temos que ser exemplo dos padrões. Não adianta você protestar contra aqueles que estão se enchendo de tatuagem, fazendo deformações cirúrgicas no corpo, quando você está furando a sua orelha para colocar um brinco. Não adianta. Não adianta estar protestando contra as drogas, quando você bebe bebida alcoólica, ainda que se diga que isso é só socialmente. Ou nós, irmãos, temos um discurso coerente, ou este mundo vai ridicularizar de nós. Nós temos que estar do lado de fora, sair do meio deles, ser diferentes. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Martin Lloyd Jones dizia que o costume de as pessoas pintarem os seus cabelos quando se embranquecem
É um costume recente. E ele dizia que era uma forma de mundanismo, no sentido de que a pessoa não aguentava ver no espelho a sua velhice. Ela estava tão agarrada a este mundo, que ela não queria ver que sua morte poderia estar se aproximando, que ela estava degenerando para a morte. Então, ela está tão prisioneira desse mundo que ela quer criar uma aparência de que ela ainda tem muito tempo aqui. Mas o crente não é assim. O crente não é assim, que vê os cabelos brancos. Enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. Nossa esperança é o céu. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, a cristandade é uma grande casa. Muitas denominações, muitos agrupamentos religiosos, vasos para honra e vasos para desonra. Não importa se você é de ouro, de prata, de pau ou de barro. Seja um vaso para honra, isso é que importa. Se purifique destas coisas e seja um vaso útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Vamos ficar de pé. Santíssimo Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, chama-nos a uma devoção integral, a uma vida de obediência, de santidade, de retidão, de pureza, Pai. Nesses tempos difíceis que enfrentamos, que Tua igreja, meu Deus, seja decidida a não se contaminar, como José, Senhor, que saiu correndo para não pecar, que abominemos até a túnica manchada pela carne, como diz a Tua palavra, Pai. Que possamos nos guardar, nos preservar e protestar contra este mundo, existindo a apostasia, a corrupção, mantendo a fidelidade, sendo luz no meio das trevas, ó Pai, e nunca desanimando. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.